Olá, sejam todos bem-vindos à Católica EAD. Eu sou a professora Luísa Rangel e chegamos à nossa terceira unidade. Nesta unidade, iremos dialogar sobre as teorias curriculares, sobre a importância da interdisciplinaridade e a busca da transdisciplinaridade. Vamos juntos? Como veremos, as teorias curriculares nos ajudam a compreender a realidade curricular, na medida em que analisam, que interpretam e que criam novas definições e significados sobre o currículo. Na história da educação, foram sistematizadas três teorias sobre o currículo. Três teorias sobre entendimentos e perspectivas de como o currículo se manifesta. Essas teorias são as teorias tradicionais, as teorias críticas e as teorias pós-críticas. Cada uma dessas teorias, diferentemente, trazem contribuições para a discussão, para a produção e para o desenvolvimento do currículo. E, é claro, cada uma delas foi tecida a partir e dentro de um determinado contexto histórico, como nós vamos observar. Com o objetivo de proporcionar uma visão panorâmica do campo curricular, nós buscamos, nesta unidade, trabalhar o contexto em que essas teorias foram criadas, as teorias do currículo, trazendo alguns teóricos, os aspectos enfatizados, as suas principais características, bem como os principais pressupostos que fundamentam os discursos baseados nessas teorias. Nós vamos abordar ainda a importância da interdisciplinaridade e a busca pela transdisciplinaridade no contexto do currículo escolar. Fazendo um paralelo com o texto que vocês leram, que é o texto Educação da Diferença, de Sandra Maria Corazza, adiantamos que o texto ele traz reflexões sobre o currículo. E essas reflexões da autora, elas estão organizadas em três tópicos, que são neutralidade iluminada, suspeita absoluta ou o desafio da diferença pura. Como nós podemos observar, como nós veremos, o conteúdo trabalhado dentro de cada um desses tópicos, ele remete ao tempo, ao conteúdo, à manifestação dessas três perspectivas das teorias do currículo. Ou seja, a neutralidade iluminada, ela dialoga com as teorias tradicionais. A suspeita absoluta, ela dialoga diretamente com as teorias críticas, com seus debates sobre classes sociais, relações de produção, necessidade de se conscientizar os explorados, da sua exploração, das lutas pela emancipação e libertação dos grupos, das denúncias, das diferentes denúncias da escola como reprodutora, das injustiças sociais e da escola como um espaço, como a possibilidade de um espaço de transformação dos homens ou como mantenedora do status quo cultural. E também o desafio da diferença pura necessariamente vai nos encaminhar, vai nos remeter às reflexões que são propostas pelas teorias pós-críticas. Então, como a gente pode observar,
As teorias do currículo, elas são as teorias tradicionais, as teorias críticas e as teorias pós-críticas. A gente fala que as manifestações do currículo, elas podem ser as manifestações formais, que estão presentes nos documentos oficiais do governo, como a LDB, né? O que a LDB fala sobre os conteúdos, sobre os currículos, as diretrizes curriculares, os parâmetros curriculares, a própria, na atualidade, a própria BNCC, as diretrizes nacionais dos cursos. Você tem as manifestações do currículo, ainda no aspecto formal, os documentos que são elaborados no âmbito da escola. Depois nós temos, enquanto manifestações do currículo, o currículo, que é aquele currículo real, que é aquele momento na sala de aula, onde o professor está organizando ali o conteúdo que vai ser levado à sala de aula e vai estar organizando esse conteúdo na sala de aula de uma maneira em que ele também aproveita o conteúdo que os alunos trazem também da sua vivência enquanto agentes, né, vivos dessa sociedade. Então, a gente fala que esse é o momento do currículo em ação, do currículo real. E nós temos ainda uma manifestação importante do currículo, que é o currículo oculto, que é aquilo que não está escrito em nenhum lugar. Ele não está presente, ele não se faz presente, nem nas diretrizes dos governos, ele não está presente no plano de ensino do professor, no plano de aula do professor, mas ele está presente nas atitudes que são organizadas dentro da escola, né? Na forma como o ensino acontece dentro da escola. Ou seja, naquele momento em que você pede aos alunos que se organizem em filas, naquele momento em que você pede aos alunos que entoem o hino nacional, naquele momento em que você pede aos alunos que façam uma oração. Então, quer dizer, essas são manifestações do currículo que não estão muitas vezes previstas em documentos formais. Elas não estão previstas no plano de ensino do professor, mas elas se manifestam de diferentes formas dentro do ambiente escolar e elas precisam estar explicitadas, né? Então, essas são as manifestações do currículo. E a gente ainda tem uma terceira categoria, que os pesquisadores vão chamar de abordagem curricular, que são as abordagens multidisciplinares, pluridisciplinares, interdisciplinar e transdisciplinar, que também, né, tanto a interdisciplinar e a transdisciplinar, são objetos de análise dessa nossa unidade. Então, o que é mesmo o currículo, né? A gente vai ver que o termo mesmo, currículo, ele vai ser utilizado pela primeira vez em 1633 no dicionário, né, no Oxford, um dicionário inglês, para designar um plano estruturado de estudos. Então, essa é a primeira vez que a gente tem a aparição formal desse termo currículo. Mas a gente vai perceber que o termo currículo, ele é um termo polissêmico, ou seja, ele vai carregar diferentes significados. Então, em cada momento da história, em cada momento de estudo, para cada olhar, para cada teoria, para cada pesquisador, o currículo ele vai ensejar um significado. Ele pode ser um projeto em formação, é claro, ele envolve conteúdos, ele envolve valores, ele envolve atitudes, ele envolve experiências.
cuja construção ela se faz a partir de uma multiplicidade de práticas, né? Porque o currículo envolve práticas. E essas práticas elas estão interrelacionadas através de deliberações que são tomadas nos contextos social, cultural, político, ideológico e também dentro do contexto econômico. O currículo, ele é também aquilo que dele se faz, uma vez que através da criatividade de cada escola é possível pensá-lo através de perspectivas que não se restringem às que as teorias tradicionais o confinaram, né? Essa é uma perspectiva de Silva. O currículo é um projeto. O currículo, na perspectiva de Silva, é um documento de identidade, porque ele vai apresentar a identidade da escola. Então, por meio do currículo, a gente vai perceber a identidade daquela escola, né? O currículo vai traduzir a identidade de uma escola. E o currículo, como instrumento de poder, a gente vai perceber que ele tanto pode ser utilizado para manter a sociedade da forma como ele está, como a gente falou, manter o status quo, desenvolvendo processos de conservação, mas ele também pode ser utilizado como forma de possibilitar mudanças e renovação dos conhecimentos historicamente acumulados. Então, trazendo a teoria tradicional do currículo, e é claro que o currículo ele nasce, né, os primeiros estudos, a primeira manifestação do currículo é exatamente junto com o início, por meio da teoria tradicional, e a gente tem algumas características que remetem a esse currículo tradicional. E elas são necessariamente a eficiência e a racionalidade, ou seja, a técnica dentro do processo educativo. Então, o surgimento desse campo ele está relacionado, neste momento, com a organização de especialistas sobre o currículo. Então, ele vai ser muito mais um olhar externo ao ambiente escolar, né? Então, ele não vai valorizar o olhar dos alunos, o olhar dos professores, o olhar dos diretores, daquela comunidade que está em volta. Não, isso não é importante nesse momento. O mais importante é o olhar de quem olha de fora, né? As pessoas que estão olhando de fora da escola sobre esse currículo. E esse currículo, nesse momento, ele é uma estruturação de disciplinas e departamentos universitários específicos, né? A institucionalização de setores estatais especializados, o surgimento das revistas acadêmicas especializadas em currículos, e ele se preocupava, sobretudo, com aspectos como o ensino, aprendizagem, avaliação, a metodologia, a didática, a organização, o planejamento, a eficiência, os objetivos. Nós não estamos dizendo que, na perspectiva da teoria tradicional, com o uso da eficiência, da racionalidade, da técnica, que isso estaria errado. Né? Nós estamos simplesmente apresentando essa perspectiva, que era a perspectiva dada naquele momento. E por que essa era a perspectiva dada naquele momento? Essa era a perspectiva dada em função do contexto histórico daquele momento. Nesse período em que começam os primeiros estudos sobre o currículo, a gente vai perceber que a análise do currículo estava aliada a algumas preocupações, quais sejam. Nesse período, os Estados Unidos eles passavam por um processo de industrialização que já tinha acontecido em outros países. E você tinha o quê? Uma baixa escolarização dessa população, ou seja, que faltavam profissionais
preparados, habilitados para esse novo processo de industrialização. Todo aquele processo que já tinha acontecido da Revolução Industrial na Inglaterra, né, você vai forçar uma necessidade no mundo inteiro que vai forjar um novo tipo de educação. Quer dizer, você precisa agora de operários que tenham, que saibam operar as máquinas num outro nível, que saibam ler manuais, né? Então, quer dizer, você tem novas exigências, que não são exigências tão grandes como nós temos, por exemplo, hoje na atualidade, que eram exigências mínimas, mas que são novas exigências. Quer dizer, você que não é só mais operar o parafuso, né? Levantar e subir, você precisa ler manuais, você precisa ter instruções mínimas, até para não prejudicar as máquinas, para não estragar as máquinas. Vejam bem como opera o capital, né? Então, essa baixa escolarização da população, ela faz surgir a necessidade de uma maior escolarização, de escolas em massa, para que você possa ativar mais esse processo de industrialização. Ou seja, na verdade, você precisa acelerar esse processo, formar pessoas mais capazes para poder participar da vida econômica, né? E também participar da vida política. Ou seja, as pessoas precisavam contribuir um pouco mais com o processo de desenvolvimento industrial e com o processo econômico que se vivenciava a essa época. Então, os conceitos simplesmente pedagógicos de ensino e aprendizagem fazem com que as teorias, neste momento, elas se concentrem em questões técnicas, de planejamento, de eficiência, de objetivos. E por isso mesmo, essas teorias, assim como em outros campos da ciência, da pesquisa, existia um entendimento de que existia uma neutralidade nessas ciências. E assim na pedagogia e na escola também. Então, o nosso currículo, ele era neutro, ele era científico, né? Então, uma das características das teorias tradicionais era exatamente essa neutralidade, essa cientificidade. Então, tudo é científico, tudo é neutro, não existe, você não pode politizar, né? Você não pode trazer outros entendimentos, você foca na eficiência. Eu preciso formar tantos alunos, então eu preciso, ao final do ano, ter tantos alunos formados. Meu objetivo é formar X alunos, ao final do ano, X alunos formados. Então, essa era a perspectiva do currículo na perspectiva tradicional. Quando surgem as teorias críticas, você percebe que existem mudanças no contexto social, né? Então, quer dizer, aquele modelo de industrialização, ele começa a ser questionado, o operário ele começa a reivindicar melhores condições de trabalho, diminuições de jornadas, melhoria salarial, o que acontecia no mundo, né? Diversos protestos estudantis na França e em outros países, movimentos por direitos civis nos Estados Unidos, os protestos contra a guerra do Vietnã, os movimentos feministas, a liberação sexual, as lutas contra as ditaduras militares nos países da América Latina, aqui no Brasil também. Ou seja, você começa a entender que essas perspectivas, essas diferentes perspectivas, também precisavam vir para o ambiente escolar, elas precisavam vir para o currículo, né? Então, quer dizer, a importância das disciplinas sociais, elas começam a crescer. Por quê, gente? Porque também antes do processo de industrialização, a verdade é que a gente também nós não tínhamos tantos problemas sociais, né? Por quê? Porque nós não tínhamos tantas pessoas
acumuladas nas cidades, né? As pessoas estavam nos campos na época do feudalismo, em outros momentos da história. Com o processo da industrialização, nós tivemos uma série de pessoas se acumulando de forma rápida, né, dentro das cidades. Então, quer dizer, muitas pessoas em pequenos espaços e sem infraestrutura, sem nenhuma infraestrutura. E com isso você começa a surgir uma série de problemas sociais. Então, as investigações, elas deixam de ser também só no campo da física, da matemática, da química, da biologia. Então, você começa a abrir uma nova perspectiva de entendimentos históricos, sociais. Você quer investigar. Então, quer dizer, para você entender uma epidemia, um problema de uma doença, você começa a ter que entender alguns fatores sociais para você entender como é que você contém uma determinada doença. Não é mais só uma questão genética, uma questão física, uma questão química, uma questão biológica, né? Os fatores sociais também começam a determinar. Então, você precisa começar a entender esse processo também. Então, com isso, você começa a perceber que questões como essas precisam vir também para o currículo. Então, essas eram as questões dadas pelas teorias críticas, né? Então, isso precisava vir também para o ambiente da escola, para o conteúdo, para o currículo da escola. Então, os conceitos de ideologia, de poder, de luta de classes, era discutir a educação a partir de uma nova perspectiva, né? Era discutir o capitalismo e os seus efeitos, era o conceito de conscientização, de emancipação, de libertação, e já não se acreditava mais o quê? Na neutralidade do currículo. O currículo não podia mais ser esse elemento neutro, né? Por quê? Porque através do currículo já se percebia uma relação de poder. E aí nós temos aqui um importante autor, né, que é o Apple, que vai teorizar bastante sobre essa questão do poder dentro do currículo. Ele centraliza a sua crítica na forma como as relações de classes elas são reproduzidas pela escola. Bourdieu também vai trabalhar bastante essas relações de classe, essa reprodução dentro do ambiente escolar. Então, Apple preocupou-se em entender, entre outros aspectos, como pode o conhecimento oficial representar configurações ideológicas dos interesses dominantes numa sociedade. Assim, ele analisa a relação entre ideologia e currículo a partir do cotidiano escolar. Esse livro, inclusive, Ideologia e Currículo, do Apple, está dentro da nossa biblioteca. Vocês podem acessar esse livro. E as teorias pós-críticas, elas começam a questionar as teorias críticas, né? Sobre que aspecto? Elas vão dizer que apenas o debate, introduzir os debates sobre classe social, sobre poder e sobre ideologia dentro do currículo, não eram suficientes para compreender o currículo na sociedade atual. Então, era preciso ampliar as questões, os debates dentro do currículo. Era preciso trazer para dentro do currículo novos conceitos, novas categorias, como multiculturalismo, identidade, alteridade, diferença, subjetividade, significação e discurso, saber e poder, representação. Era preciso trazer mais questões culturais, era preciso enfrentar o debate de gênero, era preciso enfrentar o debate de raça, era preciso enfrentar o debate de etnia, de sexualidade, que, na opinião da pós-modernidade, das teorias pós-críticas, questões como essas não eram suficientemente respondidas por meio do debate das categorias de classe social, de poder e de ideologia. Essas categorias precisavam ser enfrentadas para além do debate
de classes sociais, de poder e de ideologia. Então, esse é um debate introduzido, né, que vai além, que é introduzido pelas teorias pós-críticas e que é o que nós estamos enxergando, né, percebendo também é um debate muito forte na atualidade, porque nós estamos vivenciando na atualidade esse enfrentamento, esse debate todo das teorias pós-críticas. Nós estamos vivenciando esse momento do currículo. Existe muita resistência em fazer este debate das teorias pós-críticas nas nossas escolas. Como vocês podem observar, essas teorias dos currículos, elas não são teorias simples, né? Nós ainda vivenciamos, na maioria das nossas escolas, a maioria delas trazem ainda um currículo que é pautado nas teorias tradicionais. E essa vertente, também conhecida como pós-moderna, ela vai propor currículos integrados, possibilitando que as diferentes áreas de conhecimento elas se encontrem, que essas diferentes áreas de conhecimento elas dialoguem, elas promovam um debate entre elas. Quebrando assim um pouco dessa estrutura rígida, da estrutura disciplinar e fragmentada do conhecimento, como tinha sido sempre apresentada na estrutura do currículo. Então, como nós podemos observar, para a teoria pós-moderna, para a teoria crítica, o currículo é um espaço onde está presente não apenas a pluralidade de sujeitos, mas uma pluralidade de culturas, de incertezas, de tempos e também de desejos. Então, por isso, é preciso promover um espaço de interdisciplinaridade. E é por isso que nós entramos nesse debate da interdisciplinaridade, porque é preciso promover um olhar holístico, né? É preciso ter um olhar de conjunto sobre as coisas. E esse movimento de promoção da interdisciplinaridade, ele vai surgir da constatação de que a fragmentação do conhecimento e da necessidade desse diálogo entre as disciplinas para que a gente possa compreender o mundo. E para que a gente possa também compreender esse ser humano da contemporaneidade. Ou seja, se em um determinado momento da história foi preciso separar as disciplinas, separar o conhecimento, porque inicialmente a filosofia era a árvore-tronco, que todo conhecimento era feito a partir dela. E naquele momento houve-se a necessidade de romper, né, com a filosofia como um todo, e criando ciências particulares, como a física, como a biologia, como a química, para que a gente pudesse compreender essas estruturas e compreender esse universo a partir, né, dessas particularidades. Na atualidade, o entendimento é de que hoje nós precisamos, a partir dessas especificidades, sem romper com essas especificidades, mas é preciso interligar novamente, é preciso juntar, é preciso compor, é preciso voltar essa visão holística, ou seja, promover uma interdisciplinaridade, quiçá uma transdisciplinaridade, sem perder, abre parênteses, as especializações. Então, a proposta da interdisciplinaridade não é acabar com as especializações, mas é promover um olhar de conjunto a partir das especializações. Percebem a nuance, percebem a sutileza da interdisciplinaridade? E o texto Interdisciplinaridade
da origem à atualidade, da Mônica Ayub, ele aborda o tema interdisciplinaridade desde a sua origem. É um texto muito completo, vale muito a pena a leitura. Ele traz a etimologia da palavra, ele dialoga, inclusive, com o raciocínio lógico, ele rompe com as regras da lógica clássica, ao negar o princípio do terceiro excluído, trazendo o conceito do terceiro incluído, né, nessa perspectiva interdisciplinar, transdisciplinar. E o texto, ele finaliza trazendo uma analogia que eu considero bem ímpar, bem particular, assim, bem sensacional, entre o olhar, a abordagem transdisciplinar e o que ela chama de um olhar apaixonado, que compreende que o universo é muito maior e mais complexo do que cabe em uma disciplina, mostrando que, por mais que conheçamos em profundidade a nossa área de atuação, ainda assim existirão situações em que não teremos respostas, pois não há disciplina que responda a tudo. Bom, e aqui nós finalizamos, então, essas pequenas contribuições a essa nossa terceira unidade. Deixo aqui o meu abraço e agradeço mais uma vez a participação de todos. Seguimos juntos e juntas.